Fala pessoal, boa noite. Márcio Miranda, fisioterapeuta empresário na área da saúde, com mais um podcast de sucesso, de qualidade. E hoje tô aqui com um cara fenomenal nos estudos. Fala aí, Marco Belan Omori. Fala, Márcio Miranda OM7. Chega a ser até estranho, né? A gente fazer podcast que a gente se vê todo dia praticamente. Mas, cara, puta prazer estar aqui contribuindo com o projeto. M7 só cresce, esse canal só cresce, cada vez mais Deus abençoando. E, pô, parabéns, Márcio. Você arrebenta, irmão. Tamo junto, Tamo cara. junto sempre. Cara, eu já te conheço muito bem, já sei quem é o Marco. Mas pra quem tá assistindo a gente, quem é o Marco? Cara, meu terapeuta me pergunta isso toda a sessão. E até agora eu ainda tô descobrindo. Mas o Marco, acho que eu diria que eu sou uma pessoa... Pô, eu sou empresário, sou pai, sou marido, eu sou uma pessoa, sei lá. Eu gosto de ajudar jovens a alcançarem os seus sonhos. Sou professor, né, professor universitário, há mais ou menos uns mais de 15 anos, mais ou menos. Dou aula em faculdade há bastante tempo, palestras há muitos anos também. E já tive uma longa carreira acadêmica, mais de 10, 15 anos. Continuo estudando até hoje, mas assim, de formação longa, assim. Mas o que eu poderia dizer sobre mim é que eu sou uma pessoa muito feliz. Tenho bons amigos, tenho uma boa família, Show. tenho uma boa empresa, um bom propósito. Tá esquecendo de uma coisa. O quê? Você é um atleta. Ah! E eu sou atleta. Sou atleta. Nós somos, né? Nós somos. Por isso que eu tô aqui, eu tô esperando a hora que você ia falar. Somos e atletas. Eu sou atleta. Nós somos atletas. É até estranho pensar nisso, né? Sou atleta. Ué. Né? Mas, cara, realmente, nós somos atletas. E aí é o que a gente estava discutindo, né? Eu e o Márcio, né? Pra quem você acompanha o canal, você sabe que o Márcio está no caminho do triatlon. Eu também, nós estamos caminhando juntos aí. E a gente estava discutindo antes, falando, pô, quanto tempo uma pessoa normal demora para fazer uma prova, um Iron? Não faz, uma pessoa normal não faz. O cara tem que ser meio maluco. Não faz, a pessoa tem que ter uma mentalidade diferenciada, tem que ter uma persistência diferenciada, a pessoa tem que ser uma pessoa diferenciada. Um atleta é uma pessoa que tem uma mentalidade fora do normal. Um atleta não é normal, porque senão não faz. Você não faz. As pessoas, elas não são atletas porque elas não suportam o processo para se tornar atleta. E aí que tá o que separa um cara que consegue chegar no objetivo daquele que morre no meio do caminho, entendeu? Sim. A gente tava conversando com o Renan Paparella, que inclusive vai estar aqui com a gente nas próximas semanas. Renan, pô. E ele falou lá, né? Tá preparado pra sentir dor? Você só vai sentir dor, a todo momento você vai sentir dor. Sim. Agora mesmo eu tô com dor no quadril aqui, Sim. tá me matando. É o diferencial, cara. E aí é o que a gente sempre comenta a respeito disso, né? De que a dor, ela vai existir você fazendo ou não. Uhum. Você sente dor se você não faz uma atividade física e você sente dor fazendo uma atividade física. Ficar no sofá e, sei lá, comer só besteira, ficar no sofá, não fazer nenhuma atividade física, você vai sentir dor. Uhum. Isso não vai te aliviar. Agora, você fazer uma atividade física, você fazer um esporte, você viver isso, também vai te dar dor. Aí é a questão. Você vai ter dor, você vai ter dificuldade, você vai ter problema. A questão é qual você está escolhendo. Qual você quer pra sua vida? Qual você quer para sua vida? Você quer a dor de você fazer uma atividade física, você quer a dor de conseguir fazer, por exemplo, fazer musculação, uma coisa simples, fazer musculação para você conseguir ter mobilidade na sua velhice. Você vai sentir dor para fazer? Vai. Mas qual dor você quer escolher? Você quer a dor de você não conseguir
carregar o seu neto no colo porque você não tem condição física para isso ou você quer sentir a dor de fazer uma atividade física? É a dor que você escolhe. É a escolha, né, que você vai fazer. A escolha da dor, exatamente. Cara, você tem 2 filhos. E você tem mais centenas de filhos lá na Omori. Verdade. Não é? Verdade. Aí a pergunta que eu te faço, por que que você escolheu fazer um esporte que é um esporte de alta performance? Você tem que treinar muito para conseguir chegar ao final. Sim. É porque o exemplo arrasta? Por que que é isso, cara? Cara, não tem como você ensinar o que você não vive. Acho que essa é a principal lição. A partir do momento que você entende o que é você passar por dificuldade, você consegue ensinar para alguém o que é passar por dificuldade. E a gente fala para os nossos alunos que a persistência e o processo é que chega ao resultado. Sim. Né? Os nossos professores da Omori, eles fazem o Enem todo ano. Por quê? Porque como eles vão ensinar os nossos alunos se eles não fazem o processo? Se eles não entendem o que é fazer aquela prova? E aí eles falam, mas pô, todo ano eles fazem? Todo ano eles fazem. Por quê? Porque eles precisam entender o que é. Entender como que é a sala, entender como que são os detalhes, entender como que é a prova. Porque não tem como você ensinar se você não vive. Porque é muita hipocrisia, e eu acredito nisso, é muita hipocrisia você falar e dar um conselho para alguém de alguma coisa que você não sabe, de que você não vive, que você não conhece. Então, como é que a gente pode ensinar os nossos alunos sobre vestibular, sobre alto desempenho, se a gente não vive alto desempenho? E aí eu entendi isso para a minha vida, e a partir do entendimento para a minha vida, eu consigo ensinar isso para os nossos alunos. O que é realmente alto desempenho? O que é você ter um objetivo e você seguir nesse processo várias horas por dia durante muitos anos para você alcançar? Se abdicar de muita coisa. Você deixar tudo de lado. E aí eu falo, é um lifestyle, né? É um estilo de vida. O estilo de vida do alto desempenho é o que gera o resultado. E aí não é o resultado pelo resultado. Tipo, eu quero alcançar o resultado e é o resultado, é o resultado. Não, não é isso, cara. A gente mesmo estava discutindo isso com o Renan, né, o Paparelli, e a gente estava falando a respeito disso. Falando, cara, tem muito cara que às vezes quer fazer um esporte, quer fazer um Ironman por causa do resultado, por causa da medalha, por causa do Instagram e tal. Vai, faz e para. Aí joga a bike fora, vende, faz tudo. Fala, não quero mais saber, já fiz, já era. E, cara, tem gente que vive a vida do negócio, vive o esporte, que é completamente diferente. A mentalidade da pessoa não tem que ser baseada no resultado final, mas no processo. Você tem que gostar do processo. Pessoa que estuda, estuda. Eu estou estudando para o vestibular. Sim, mas depois do vestibular você vai estudar mais. E depois que você se formar, você vai continuar estudando. E mais ainda. E mais ainda. Então, você não estuda por um objetivo apenas, mas você estuda porque isso faz parte da sua rotina, faz parte do seu estilo de vida. Então, essa que é a grande diferença do cara que, às vezes, se mata para conquistar alguma coisa, vai e desiste. Eu já vi muito aluno, às vezes, que se mata para entrar numa universidade, entra, dá 2 meses e fala, não é isso que eu quero, não, e... Putz... Não, e acontece muito. Tanto que o MEC soltou uma nota falando a respeito disso. De que eles estão tentando rever políticas dentro das universidades públicas porque a galera está desistindo. Porque você acha que acabou ali o processo. Você estudou, passou. Beleza, acabou aqui. Não, peraí, agora que começou. Só começou. E aí é o que as pessoas elas acabam perdendo a vontade de fazer. Porque elas não encaixaram isso dentro da rotina. Elas não entenderam o processo. Entendeu? Cara, eu acho muito legal você falar disso e a Omori ter essa consciência. Porque dentro do esporte, se você não se alimentar direito, você não vai performar. Se você não dormir direito, você não vai performar. Sim. Se você não treinar direito, você não vai performar. Exato. Tudo liga entre a alimentação, entre os hábitos. O cara que fuma, o cara que bebe. Se o cara fumar, ele não vai performar. Se o cara ficar tomando
tomando álcool, ele não vai performar. Tudo isso ele linka ao estudo. Sim. Então, quando você leva esse pensamento, essa estrutura pra dentro da humor e pra dentro da galera, e você é o exemplo de falar, cara, eu tô fazendo isso daqui, e realmente tá fazendo isso aí, e tá fazendo mesmo porque eu tô acompanhando, tá treinando comigo, É verdade. posso chancelar que realmente tá fazendo, e tá fazendo melhor do que eu, inclusive, Não. porque agora eu dei uma calmada. Cara, sensacional pro aluno ter êxito lá no vestibular, né? Aí é o que a gente, na verdade, é o que a gente sempre fala. O que é autodesempenho? Autodesempenho não é apenas você estudar. Estudar é uma pequena parte do processo. Uhum. Você estuda, você se alimenta bem, você faz uma atividade física, você tem controle emocional, você é acompanhado, você é cuidado, você acompanha os seus indicadores, você bate os seus recordes pessoais, você vai analisando o que você precisa melhorar, o que você já é bom, o que você precisa melhorar. Você tem estratégia, você treinou, você simulou, você repetiu, você errou, para um dia você acertar. Sim. E depois você acerta. Então, o que as pessoas pensam errado a respeito de vestibular, que é um erro muito comum, é que as pessoas acham que vestibular é estudar. E vestibular não é só estudar. Vestibular é uma prova de resistência. E é uma prova de resistência baseada em processos que você tem que executar cotidianamente. Por quê? Porque se você está se preparando para fazer uma prova, por exemplo, uma USP, que nem é domingo agora, você está se preparando. Pô, se a sua alimentação não está ok, você não performa. Se você não dormiu direito, você não performa. Se você bebe álcool, você está desidratado, você vai desidratado para a prova, você não pensa direito. Então, assim, aí você fala, pô, é só estudar que conta? Não, cara, não é só estudar. Aí mesmo que o cara pense só no estudo, ele acha que é você sentar e ler e fazer exercício. Cara, você não tem estratégia, você não sabe por onde você começa, você não sabe por onde você termina, você não sabe qual questão que você vai chutar, qual questão que você vai fazer, você não sabe nada. Você não sabe nada. E aí é o que é a diferença de um atleta de alto desempenho para um cara que está indo lá fazer a prova. Uhum. Entendeu? Qual que é a diferença? Um cara que quer performar, um cara que quer alto desempenho, ele é detalhe. Ele já traçou todas as estratégias. Ele traçou toda a estratégia. Toda a Começo, estratégia. Mentalizou Ele isso, mentalizou a prova, ele visualizou a prova, ele sabe como ele começa, ele sabe o que ele faz no meio, ele sabe como ele termina. Ele consegue entender os batimentos cardíacos dele para saber se ele está hiperventilando ou não, se ele está acelerado ou não. Ele sabe o que ele vai comer durante a prova, qual o momento que ele vai comer. Você até falou, se o cara, qual questão ele vai chutar. O atleta também, e na hora que der Exato. ruim, a decisão tem que ser rápida. Tem que ser ele muito rápido o que ele vai fazer, porque é o tempo rolando. É. Você tem um dos grandes problemas que todo aluno enfrenta na hora de fazer vestibular é tempo. Por quê? Ele vê uma questão, ele não sabe responder. O que ele faz? Ele tenta. Só que ele não sabe responder. Só que se ele tenta responder e ele gasta mais do que 3 minutos para responder a questão, ele está perdendo 1 minuto para outra questão que ele responderia com velocidade. Então, qual a estratégia? Qual a estratégia que ele tem? Qual a decisão fria que ele tem que tomar? Porque, por exemplo, um aluno que não trabalha alto desempenho, que só estuda, ele vai chegar na hora da prova, a parte emocional dele está abalada, porque ele não se preparou emocionalmente, a parte nutricional dele está abalada, porque ele não se alimentou direito, ele não dormiu direito, ele não está tranquilo, ele não sabe por onde ele começa, então ele vai lá. Primeira coisa que ele faz, questão 1. Aí primeiro erro, ele lê toda a questão. Ele lê do começo para o final, que já é um erro. Primeira coisa que você tem que olhar é o que a questão quer. Porque a maioria dos vestibulares tem muito texto antes. Você não lê o texto primeiro, você lê primeiro o que ele quer e depois você vai para o texto e olha as alternativas. Isso é básico de estratégia, certo? Agora não, o cara vai lá, lê o texto, não sabe responder. Pô, ficou nervoso, eu sou burro,
Ah, eu não sou bom. Ah, eu não vou passar. Cara, você tá na primeira questão. Tá entendendo? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta tá difícil, não vai dar certo. Mas sabe qual é o problema também? Aí ele não responde essa primeira e falou, não, vou pra segunda, então deixa a primeira e depois eu volto. Aham. Só que eu acho que, não posso ter certeza, mas ele vai pra segunda, terceira, quarta, quinta, ele vai conseguir, mas ele tá sempre pensando na primeira, não tá não ou não? Cara, isso é trabalho, Se ele né? não treinar, ele vai ficar Então, se sempre ele não pensando na treinar, primeira. ele fica pensando. Mas a grande questão é a seguinte, você tem 90 questões, né? Você tem 90 questões. Um cara que se preparou, em tese, ele vai chutar 10 questões. Certo? Vai chutar. E chutar, que eu digo, é assim, você vai ficar em dúvida entre, sei lá, a e a D, e você vai ter que escolher... Puta, não sei, é uma dessas duas Ele vai aqui, eu ficar vou ter que entre chutar. todas. O cara que se preparou, ele não fica em dúvida entre 5 alternativas. Uhum. O cara que se preparou, ele fica em dúvida, ele pode ficar em dúvida entre 3 alternativas, entre 2 alternativas. Isso é normal. O cara que não se preparou nada, ele não tem a mínima noção do conteúdo, ele tem, eu não sei qual que pode ser. Aí ele chuta aleatoriamente entre 5 alternativas. O cara que se preparou, não, ele sabe que a resposta tá entre 2 ou 3. Beleza? Se é 2 ou 3, você vai lá, marca, eu sei que ou é essa ou é essa, marcou essas duas, vai para a próxima. E deixa ela lá. Por quê? Porque, por exemplo, a gente, na Omori, na última semana, a gente ensinou o aluno a chutar. Né? Uhum. Depois de ensinar todo o conteúdo, passar por tudo, a gente ensina ele a chutar. Por quê? Porque quando um aluno, isso tem mais a ver com a mentalidade e o emocional na hora de fazer a prova, do que efetivamente chutar. Isso que os alunos, alguns alunos entendem, outros que não fazem humor, eles não entendem. Por que eu ensinaria um aluno a chutar? Você viu a primeira questão, você não sabe responder. Desesperou. Agora, quando você aprendeu técnicas, são 17 técnicas para chutar, você olha a prova, viu a primeira questão e fala, puta, não sei responder, pode ser uma dessas 3 aqui, mas eu aprendi técnica para chutar. Então tá tranquilo. Cheguei no final, eu posso fazer uma eliminação, jogo uma estatística, eu posso acertar essa questão. Por mais difícil que ela seja. Não é chutar na C. Não é chutar na seca. E aí, como você se sente? Fala, pô, beleza, eu não sei, ok, mas no final eu vou conseguir resolver e eu vou ter uma oportunidade de acertar a questão. Então eu tô tranquilo, passo para a próxima com tranquilidade. E o seu emocional não fica abalado. Porque não não tem como você saber tudo. É humanamente impossível você olhar a prova inteira e falar, eu vou gabaritar. É humanamente impossível. Pode existir? Pode, mas cara, é 1 em 1 milhão. Nem o cara que fez a prova pode entendeu? Então, você vai lá para fazer o seu melhor. Né? Você vai lá para acertar. Que nem teve aluno da Omori que acertou 83, 84 de 90. É muita coisa, cara. Não, é absurdo. Absurdo. É absurdo. Mas mesmo assim não é gabaritar. Uhum. Entendeu? Um aluno de alto desempenho, um aluno que estudou, realmente seguiu o processo, ele sempre vai ficar na casa dos 80. De 80 a 85 pontos de 90. Que cara, é absurdo. É absurdo. É absurdo. Qualquer curso ele passa. Qualquer curso. E a gente prepara os alunos para essa faixa. Acima de... No Enem, principalmente, né? A gente prepara os alunos para ficar acima dos 80 pontos. Fechou. Ô Marco, a gente veio para falar da Humor e Medicina agora também, certo? E é a primeira vez e o primeiro podcast que a gente vai falar sobre esse projeto. Olha que honra. E, cara, já bombou. Só que antes da gente entrar na medicina, só pra gente fechar o assunto que a gente tava falando, o que não fazer pré-vestibular, o que não fazer pré-FUVEST, pré-ENEM, o que não fazer? Cara, o que você não pode fazer antes do vestibular? Você não pode fazer nada que você já não tenha feito. Você não é hora de inventar. Você não vai comer uma buchada no sábado. Você nunca comeu. Aí você vai comer justo no sábado antes da prova. Aí, por exemplo, a gente orienta os nossos alunos, a gente manda o que a gente chama de briefing de prova, né? A gente fala para eles, cara, come em casa nos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Não come na rua. Ah, mas é um cachorro quente na barraquinha. Não vai. Ah, mas por quê?
você vai correr o risco de você comer e ter uma dor de barriga, sei lá, e você... Cara, é um dia só da sua vida. Fora que é um alimento pesado, não vai dormir sei lá, direito. um cachorro não quente, sabe? Não dá pra você arriscar fazer uma coisa que você não tenha feito antes. Que nem eu falo, até o Bocardi fez um comentário numa das matérias da Globo que a gente participou, ele fez um comentário a respeito de que eu falei pros alunos na reportagem, falei, cara, energético é bom ou mal? Eu falei, cara, a gente não recomenda a utilização de energético antes de fazer uma prova, por causa da quantidade de cafeína, dependendo para quem não tá acostumado, você começa a hiperventilar, aumenta a ansiedade. Certo? Sim, sim. Aí o Bocardi, na entrevista, falou assim, mas eu não concordo muito com isso, eu uso energético todo dia. Qual que é a diferença? Você usa todo dia. Uhum. Você não tá usando só no domingo. Vou fazer o Enem, eu nunca tomei energético. Vou tomar hoje. Cara, não, velho. Agora, se você tem o costume de tomar, você tomar não vai fazer diferença pro seu organismo. Agora, a primeira vez, você vai arriscar fazer uma coisa no Enem. E é a mesma coisa que eu errei quando a gente foi fazer o sprint de Itatiba. Eu nunca treinei efetivamente tomando pré-treino. Tomar pré-treino com cafeína e tal. Mas não treinei com isso. Os simulados que eu fiz, eu não tomei pré-treino antes de fazer. Aí no dia que eu vou fazer a prova, eu tomei um pré-treino. Aí vou pra natação e hiperventilo. Eu fico lá, passando mal. Cagada. A gente aprende como? Errando. E aí eu posso dizer com propriedade a respeito de vestibular, que é isso, cara. Você não pode fazer aquilo que você não treinou. O cara treinou o ano inteiro com tênis. Com o tênis. Chegou aí na prova compra outro pra fazer. Não, velho. Bolha no pé, torce o pé, joelho. Cara, assim, parece ser óbvio a gente falando. Parece ser muito óbvio, mas não é. Não é óbvio. Cara, e por isso que o triatlo, aí o Ironman, ele ensina muito, cara, porque nunca nadei com roupa de borracha. Na prova eu vou pôr a roupa e vou nadar. Então, qual a chance de dar certo? Não, é mínima. É mínima. Entendeu? Por quê? Porque você não treinou para aquilo. Você não treinou com aquilo, né? Você não treinou para aquilo, você não treinou com aquilo, entendeu? Por que o Mori agora medicina? Por que a medicina? Cara, porque principalmente todos os anos, nós passamos alunos em medicina. Todos os anos. Só que nós entendemos que para passar alunos em medicina, nós queremos criar uma coisa em menos tempo. Nos últimos anos, nesses 8 anos de Omori, os alunos que passam em medicina, naturalmente ficam de 2 a 3 anos estudando com a gente. Mínimo de 2 anos. Uhum. Dificilmente você vê um aluno que chega a falar, vou passar em medicina e em 1 ano passa. Tô sendo bem franco com você. Uhum. Não é tão simples assim. Não é? Tá. Pode acontecer, mas não é tão simples. Só que o que a gente entendeu? A gente entendeu que se você quer encurtar o tempo, você precisa aumentar a intensidade. Eu quero passar em medicina em 1 ano. Dá para fazer? Dá. Qual vai ser a intensidade? O dobro. Então, nós decidimos construir um preparatório completamente diferente do tradicional, que tem uma alta intensidade para diminuir o tempo que o aluno fica na escola. Então, a ideia é que a Omori Med ela seja de 1 ano e o aluno fique estudando 1 ano para passar em medicina. Esse é o objetivo da Omori Med. Por quê? Porque é alta intensidade. Primeiro que o curso é integral, né? Uhum. Então, ele é de manhã até a tarde. São vários períodos. A quantidade de horas, ela é a maior quantidade de horas de um curso de medicina do Brasil, praticamente. De segunda a sexta. Segunda a sexta. E alguns sábados. Então, é uma quantidade de horas muito alta de estudo. Muito alta. E vai ser só estudo ou vai ter algumas outras atividades dentro disso? Aí que tá. É um preparatório de alto desempenho. O preparatório da Omori Med é focado em alto desempenho. Uhum. E é o único do Brasil que é focado em alto desempenho. Por quê? Qual que é a diferença entre esse preparatório e qualquer outro? Todos os outros preparatórios são focados em ensinar conteúdos para os alunos. O nosso é ensinar a parte técnica, controle emocional, parte nutricional, parte física,
a gente vai fazer acompanhamento, mentoria, tudo individualizado para trabalhar o aspecto de você precisa chegar lá na hora do vestibular para prestar para medicina. Não existe detalhe. Tudo conta. Tudo. E aí, o que a gente fala? Que se você não faz uma atividade física, se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não passa com terapeuta, se o seu emocional está todo errado, se você não ficar calmo, se você é muito ansioso, a sua chance de passar em medicina é muito pequena. Isso é uma mentalidade de atleta. E o preparatório para a medicina da Umori é o único do Brasil que tem a metodologia que prepara o aluno como um atleta de alto desempenho na parte física, emocional e técnica. É totalmente diferente de tudo que existe. Acaba sendo prazeroso estudar. Sim. Não é aquela coisa chata, né? De falar, tem que ir lá estudar, tem que ir lá fazer. Na verdade, o que a gente fez nesse preparatório é construir um modelo que consiga fazer com que o aluno ele sinta prazer no processo. Né? Porque, por exemplo, tem que estudar? Tem que estudar. Mas de que forma é o estudo? Qual é o jeito? Por exemplo, né, a gente faz triatlo. Sim. Beleza. A gente poderia fazer sozinho. Treinar sozinho. Dá não. Então. Vai dar ruim. Não, vai dar ruim. Se a gente treina em dupla, se uma pessoa ajuda o outro, uma pessoa cobra o outro, não fica mais prazeroso? Sim. Não fica mais, você não fica mais motivado a fazer? Aí a pergunta, por que o estudo? No que o estudo é diferente? Por que o cara... E, por exemplo, eu e você, a gente vai fazer a mesma prova. A gente vai fazer o Ironman de São Paulo. Né? Sim, mesmo objetivo. Mesmo objetivo. A gente está competindo entre eu e você? Não, a gente está treinando junto. E não faz diferença, porque a gente vai terminar a prova. Entendeu? É a mesma coisa do vestibular. Você está prestando para medicina. O cara do seu lado também está prestando para medicina. Significa que eu tenho que derrubar o cara para ganhar minha vaga? Não, velho. Vocês estão treinando juntos. Vocês têm o mesmo objetivo. Logo, a pessoa que está do seu lado é a melhor pessoa para te ajudar. Sim. Então, por isso que a metodologia da Umori, ela é contra a competitividade. A ideia é que a gente tenha um grupo de alunos, e isso a Umori como um todo, seja para medicina, seja para o outro. É um grupo de alunos que tem o mesmo objetivo, que sentam juntos, por isso que as mesas da Umori elas são redondas, e que eles se ajudam. Eles trabalham em grupo, em dupla, em trio. E nós vemos... tanto que você começou com a primeira pergunta sobre o exemplo arrasta. Sim. A gente vê mesas de alunos que sentam em grupo, que estudam juntos, que se formam amizade, que se ajudam, que, sabe, que têm objetivos às vezes distintos, mas eles estão juntos ali no processo. Que um menino passou em medicina, o Léo passou em medicina, a mesa dele tinha 5 alunos, ele passou em medicina e todos os outros 5 passaram em engenharia na Federal. Olha. Aí você pergunta, que diferença? Mas por quê? Como? O exemplo. Você tem um cara, por exemplo, você está correndo, certo? Você está fazendo atividade, você está correndo. E aí, você está correndo sozinho. É uma coisa. Você está correndo uma pessoa do seu lado, e essa pessoa do seu lado está dizendo para você, cara, vamos, velho, falta pouco. Não vomita não, continua. Engole o choro. Engole o choro, vamos junto, vamos terminar. Termina. Cara, o seu desempenho não é maior? Você não vai dar mais sangue? Sim. Você não vai ter mais vontade? Sim. E por que o estudo ele tem que ser competitivo? Por que o estudo ele tem que ser individual? O que difere uma coisa da outra? Nada. E o que os grandes, né, o que os cursinhos pregam e o que as pessoas pregam a respeito de vestibular é que você tem que é competitivo, você tem que ir na frente, você tem que ser o primeiro, você vê um japonês, você derruba da escada porque ele vai roubar a sua vaga. Cara, que roubar a vaga, irmão? Roubar a vaga? Que roubar a vaga? Não existe. Porque tem aquela coisa, né, cara? Quantas vagas são? É uma vaga.
Aí o cara, então nem vou. Mas, cara, você só precisa de uma vaga, velho. Cara, você não vai usar duas. Você não vai usar duas, é uma. E aí você se pergunta Só que se você vê cara, o japonês na sua frente, você tem que... você já... Não, mas aí a questão é a seguinte. O que você quer? Você quer ser o primeiro Quem ou se você quer prepara passar? melhor, né? Você quer ser o primeiro ou você quer passar? Ah, eu quero ser o primeiro. Beleza, tudo bem. Mas 99,9 pessoas quer passar. Quer passar. Se ele passa em primeiro, se ele passa em 100 e conquista a vaga, ele vai estudar na mesma sala. E, cara, e é engraçado, né, Marco? Porque eu lembro na minha época de faculdade, eu não fui o primeiro, pelo contrário, acho que eu passei na quarta ou quinta chamada, cara. Então? Na época. E eu, na minha sala, eu tava na sala com o cara que passou em primeiro no vestibular. Sim. E não quer dizer que agora a gente se formou, ele vai ser um melhor profissional do que eu. Não. Eu fui e eu posso falar que fui um melhor profissional do que ele. Me qualifiquei melhor no mercado do que ele. Por quê? Eu fui buscar outras coisas que ele não tava olhando. Exato. E acho que é isso que prepara. E a grande questão da estratégia, e aí é uma coisa que a gente ensina na Almori. A parte estratégica ela é mais importante do que o esforço. Sim. A gente treina. Tem alguém que passa os treinos pra gente. Sim. Beleza. Cara, é individual. Começa por aí, é individual. Uhum. Seu objetivo, seu corpo, sua mente, a forma que você estuda é diferente do outro. Por isso que a Almori tem um trabalho individualizado. Segundo, irmão, não adianta. Não adianta. Se você não entende essa lógica do atleta, essa mentalidade do atleta pro alto desempenho, cara, e o atleta de alto desempenho, você vê, a gente assistiu o podcast da Mari que veio aqui, sim. Que fez Kona e tal. Cara, ela é uma atleta de alto desempenho, altíssimo desempenho. Cara, ela terminou a prova. Ela terminou o Mundial. Tudo pra não terminar. Tinha tudo pra não terminar, mas ela terminou. Entendeu? Porque não tem a ver em chegar em primeiro ou em chegar em último, mas tem a ver com chegar. Uhum. E vestibular é a mesma coisa. Não tem a ver com você se passar em primeiro ou você passar em último, mas tem a ver com você passar, você ser aprovado. Então, menor esforço, mais técnica. Lá na frente você vê o que você faz com isso. Menor esforço, mais técnica. Uhum. Você está estudando para passar. Então, o que você precisa fazer para passar? A gente fala muito sobre uma filosofia do caminho suave. Qual que é o caminho suave? O caminho suave é você ter muita técnica para usar menos esforço. E isso no triatlo, no jiu-jitsu, no esporte, na natação. Na natação, principalmente. Na natação. Não é esforço, é técnica. No estudo, tem muito de técnica. E as pessoas acham que é mais esforço, é sentar ali e estudar igual um louco. Não, cara, você precisa de técnica para estudar. A gente fala muito isso sobre a natação, né, cara? Fala cara, muito. Você dá 20 braçadas e eu dou 2. Sim. Cara, calma. Técnica. Respira. Pensa no posicionamento do braço, na pernada que você vai dar. Desliza. A natação é um balé, cara. É tudo sincronizado, é coordenação motora. Tem que pensar no que você está fazendo. Vestibular é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? Você começou falando sobre isso. Vamos voltar agora para quem está aí para fazer o vestibular. Qual que é a diferença de um aluno normal para um aluno que vai prestar o vestibular para medicina? Não sei se eu posso dizer que é normal, né? Mas um aluno normal, ele não passa em medicina. É uma coisa do aluno, o atleta normal, ele não faz um Ironman. Um aluno normal não passa em medicina. Para você passar em medicina, você tem que ter mentalidade de atleta. A exigência é grande, a competitividade é alta. A medicina ela é o sonho de muitos alunos, mas são pouquíssimos alunos que conseguem alcançar a vaga. Isso sendo muito franco. E esse cara que passa, ele não é normal. Mas fala, mas como assim não é normal? Ele não é normal. Ele tem que ter uma persistência acima da média. Pessoas normais não fazem. Pessoas normais desistem. Pessoas normais,
ao primeiro desafio, primeiro morrinho que vê, parou, desiste. O cara que é atleta, que pensa como atleta, ele encara o erro de uma forma diferente. Uma pessoa normal, não. Uma pessoa normal, ela erra e ela fala, errei, não vai dar certo, eu vou desistir, isso não é pra mim, e vai falar para as outras pessoas o quê? Eu tentei, mas é muito difícil. Esse cara nunca vai conquistar, nunca vai chegar. Nada. E não é sobre o vestibular, é sobre a vida. Agora, o cara que é pra medicina, o cara que vai passar em medicina, ele já passou em medicina antes de fazer a prova. Ele tem a mentalidade para alto desempenho. Ele faz o quê? Ele olha, eu tirei 600. Não passei em medicina. Beleza, falta quantos pontos? Falta 200. Beleza, eu tenho mais um ano para fazer 200 pontos. Bati 700, não passei. Beleza, falta quantos pontos? 100 pontos. Tenho mais um ano, vou correr atrás de 100 pontos. Bati 800, não passei. Tenho mais só 50 pontos. E aí a questão, você acha que conforme o tempo passa, você vai ficando pior ou melhor? Melhor. Então, passar em medicina é uma questão de tempo e esforço. Não é ser inteligente, não é nada além de tempo e esforço. É você entender que é uma questão de tempo. E aí o atleta, ele pensa exatamente dessa forma. Ele vê o treino que está no dia dele, na frente dele, e ele fala, eu só preciso executar esse treino hoje. E aí eu falo, a gente fala com propriedade, que a gente está vivendo isso. Ironman é tempo e esforço. Você não acorda de manhã e fala, eu vou fazer um Ironman. Não faz. Não faz. É um projeto de 2 a 3 anos. É um projeto de vida. E a questão não é a prova, não é o dia, porque o dia da prova, ela é uma consagração de tudo que você já fez. É você executar uma coisa que você já fez milhares e milhares de vezes. E todo mundo olha e fala, caraca, o maluco é um Ironman, o cara pegou a medalha. Fala, não, parceiro. A questão é que o cara tá há 4 anos fazendo isso. Exatamente. O cara tá há 4 anos treinando todos os dias. O cara tá há 4 anos se dedicando. O cara se contundiu, o cara se machucou, o cara sofreu acidente, o cara operou as costas. O cara, aconteceu tudo com o cara e o cara continuou. Você falou, esses dias a gente tava indo treinar, você falou pra mim alguma coisa nesse sentido, né? A gente falou, cara, e aí, qual é o próximo passo? Alguma coisa a gente tava falando, né? E aí, vai voltar a treinar? Ou você falou, vai devagar? Alguma coisa assim, você me orientou aí na hora. Falei, cara, se tem um cara que é paciente, sou eu. Então, irmão. A paciência, cara. Eu vou voltar de boa. Aí você tava lá correndo na esteira do meu lado aquele dia, eu tava andando, cara. Sim. Cara, teve um problema no meio do caminho. Aí agora como que eu vou resolver ele? Então eu vou parar tudo, vamos resolver e agora vamos continuar do início. Eu voltei a estaca lá, mas não voltei lá no 0, mas eu voltei no 5 agora. O vestibular é uma coisa, no meio do caminho ele vai ter um obstáculo. E o que ele vai fazer? Calma, respira, vamos pensar o que eu vou fazer, monta uma estratégia e daqui pra frente começa de novo. Não Irmão, pode parar, velho. A questão é a seguinte, ninguém vence uma pessoa paciente. Não vence, não. Ninguém vence. Quando a gente faz entrevista para medicina, uma pergunta que a gente faz é, qual que é a sua segunda opção? Se a pessoa responde a segunda opção, a gente fala, cara, você não pode ter segunda opção. Porque a medicina, ela exige que seja um projeto de vida. Você só aceita passar em medicina. Porque se você aceitar qualquer outra coisa, você não vai passar em medicina. Cara, a gente fez, a Lígia tá aqui também, a gente fez fisioterapia. Se a gente parar pra te falar quantas pessoas fizeram fisioterapia e se formaram com a gente e hoje são médicos, porque lá na época ninguém orientou. Cara, você não tem segunda opção. E na época era, qual a sua segunda opção? Você não passou, já vai pra fisioterapia pra você ter uma profissão. Tudo bem, ele não perdeu 4 anos de faculdade, 5 anos de faculdade. Mas ele já podia ter feito a medicina que ele queria lá atrás antes. Cara,
suportar o processo, ter paciência. E aí que tá. O atleta, a mentalidade de atleta e a forma de pensar, como um atleta pensa, ele não é uma pessoa normal. E aí você tem que concordar comigo que não é normal isso. Por quê? Porque o cara, ele tem um nível de paciência, um nível de calma e uma lógica a respeito de o que eu preciso fazer hoje que é totalmente fora do comum. Se você parar para olhar, todos os caras de alto desempenho, atleta olímpico, o Phelps, Cristiano Ronaldo, sabe? Todos esses caras, esses caras, eles são apaixonados pelo treino. Tem uma entrevista de um podcast do Oscar Schmidt que os caras falam, mão santa. É o mão santa, é o mão santa. E ele fala, cara, eu fazia 1000 arremessos por dia. Aí todo mundo olhava e fala, peraí, quantos? Fazia quase 1000 arremessos por dia. E quando eu errava, ele falava isso, que ele falava, tem uns 100, sei lá, uma quantidade X de arremessos. Quando eu errava, eu voltava do 1. 1, 2, 3, errei. 1, 2, 3, tem que fazer seguido. Aí você pergunta pro cara, por que o cara é bom? Porque o cara treinou mais. Que todo mundo. Que todo mundo. E a resposta é sempre essa. E muita gente vem e fala assim, o japonês, porque o japonês é mais inteligente. Não, não é. A filosofia oriental, ela é baseada na disciplina. E esse que é o grande segredo. A disciplina de executar o melhor todos os dias. Que é o que a gente fala na Omori. Gambater significa isso. É uma palavra que está dentro da nossa alma. Dê o seu melhor hoje. Hoje. Qual que é o seu melhor? Às vezes hoje, o seu melhor não foi o melhor igual de ontem. Mas hoje, com as ferramentas que você teve, você deu o seu melhor. O Phelps falou isso. Todos os caras que jogam basquete na NBA falam a mesma coisa. O Steph Curry falou isso. Todos os caras falam a mesma coisa. E aí você acha que para o vestibular é diferente? Você acha que para qualquer coisa, para ser empresário, você acha que é diferente? Você acha que todos os caras que são multimilionários, têm grandes empresas, vocês acham por que todo mundo que é grande empresário fala que já quebrou, que já faliu, que teve que fazer do zero, que voltou, que refez? Por quê? Porque tem a ver com a mentalidade. Por que muitos caras abrem uma empresa e falem em 2 anos? Porque o cara não aguenta o tranco. Desiste. O cara vê o primeiro desafio, o cara para, o cara desiste. Da mesma forma é o vestibular. E aí, esse preparatório de medicina, ele tem a preparação dele, ela não é só o conteúdo. E acho que essa que é o grande diferencial dele. É um treinamento de disciplina. É um treinamento para atleta. E isso que muda o jogo. Cara, como que é no processo da Omori com esse aluno? Início, meio e fim. Tem um processo aí? Tem. Primeira coisa, a gente precisa entender quem é esse cara, qual o nome dele. Sabe uma coisa que chama muita atenção das pessoas que vão lá conhecer a Omori? Que a gente chama o aluno pelo nome. Todos eles. Porque o nome é importante. Porque eu preciso entender primeiro quem é esse aluno. Quais são as dificuldades dele, como que é a família dele, como que é a alimentação dele, como que é o emocional dele. Eu preciso entender. Então a gente tem um início que é uma entrevista, que a gente faz uma anamnese ali para tentar entender. Aí tem uma prova que a gente avalia o aluno, o nível de conhecimento dele. E a partir dessa prova, a gente monta um planejamento e um cronograma de estudo individual. Depois, ele começa a Omori na semana alfa. Essa semana alfa é a primeira semana, as 2 primeiras semanas da Omori. A gente não ensina conteúdo. Olha só que coisa louca. Uma empresa, uma rede de escolas de preparatório para vestibular, que as 2 primeiras semanas do curso não ensina conteúdos de vestibular. O que a gente ensina? Técnica. Técnica de estudo. Técnica de organização. Gestão do tempo. Rituais.
rituais de motivação diário. A gente ensina muita coisa. A gente ensina como que é a prova. A gente ensina qual que é o objetivo da prova. Qual que é a parte nutricional, a parte emocional. A gente fala sobre tudo. E a gente traça a estratégia. O aluno, quando ele vai para o conteúdo, ele já tem a estratégia na cabeça. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe a quantidade de horas que ele precisa estudar por dia. Ele sabe o que ele tem que estudar. Ele sabe o que ele tem que estudar no dia dele. Ele tem um plano. E aí, a partir dali, depois das 2 semanas, ele simplesmente tem que seguir o plano. E aí, ao longo do processo, que é uma coisa que só o Mori faz, é o acompanhamento. Porque o acompanhamento ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o aluno ele precisa sentir que tem alguém do lado dele. A gente precisa olhar os indicadores e ver os gráficos para ver se ele está melhorando ele. Da mesma forma que um atleta, a gente vai treinando e vai olhando o tempo para ver se diminui o tempo, ele faz mais rápido, se a técnica... O aluno, a gente precisa acompanhar os indicadores de prova dele. E aí melhorar o tempo. Por exemplo, na Umori, o cara faz simulados, na Umori Med, ele vai fazer simulados semanalmente. Uhum. Só que são simulados só de questões? Não. Vai ter simulado que vai medir desempenho de velocidade, vai ter simulado que é resistência, vai ter simulado que é treino de chute, vai ter simulado que é treino de resolução rápida. Cara, por quê? Porque, por exemplo, a gente vai lá, um atleta vai nadar, certo? Vou dar um exemplo que você manja. O atleta vai lá nadar. Se o atleta nunca nadou com onda, contra a correnteza, se ele nunca nadou, se ele não treinou em condições adversas, você concorda comigo que o cara vai ter uma dificuldade a mais? Muita dificuldade. Vai ter muito mais dificuldade, certo? Agora, se o cara, ele treina de tudo quanto é jeito diferente e ele mentaliza as dificuldades que ele pode ter lá. Mano, eu já vi gente que vai fazer vestibular e tá um baile funk tocando do lado, irmão. Mano, aí você fala, tá, mas minha prova, pô, o cara não pode baixar. Não, cara, é uma situação adversa, tem que estar preparado para isso. E a gente tenta treinar todas as situações adversas. Por exemplo, a gente faz um micro simulado que tem, por exemplo, uma questão de tempo. Ali você tem 20 questões em um tempo muito curto, em que você vai ter que deixar pelo menos 3 questões sem responder ou chutar essas 3 questões. E aí a gente treina o quê? Decisão. O aluno ele tem que olhar e tomar uma decisão de quais questões ele vai responder. Porque esse fator tomada de decisão durante a prova faz toda a diferença para o desempenho do aluno. Principalmente para o vestibular do Enem, que ele não é calculado baseado em questões certas ou erradas. É uma questão de proporção que chama TRI, né? Que ele calcula as questões que são fáceis têm mais pontos do que as questões difíceis. Então, o fato dele ter um foco maior em questões que são fáceis gera muito mais resultado do que ele apenas responder as questões, independentemente se é fácil ou se é difícil, entendeu? Então, é treino. Acho que essa que é a grande questão, velho. É treino, e não é só treino de execução. É treino com situações adversas, é treino rápido, é treino lento, é treino tudo de jeito. Cara, é aquela que eu te falei, né? A gente treina na piscina. Exato. Aí eu fui pra aquela travessia lá em São Sebastião. Você olhou e falou, mano... Chovendo. Exato. O mar agitadaço. Aí na hora que eu entrei, o que eu fiz? Vou dar o sangue aqui, vou até onde eu consigo. Mirei num cara que tava na minha frente. Falei, agora eu vou até o final com esse cara, porque esse cara já é experiente. Exatamente. E aí eu fui seguindo você falou da travessia. Só para usar esse exemplo, que é um exemplo muito legal. Você me disse lá que na travessia, você tava lá, pô, você nada muito bem, nadador profissional e tal, beleza. Na travessia era um ambiente diferente. Hostil, diferente. Beleza. O que o treinador, que é um cara mais experiente, que é um cara que faz isso a vida inteira, o que ele falou pra você fez diferença? Total diferença. Total. Certo?
beleza. E o exemplo arrasta, porque ele era o cara que tava na minha frente e eu fui no pé dele. Exatamente. Até acabar. Até acabar. Aí a pergunta, esse cara também faz a prova. Sim. Beleza, beleza. Aí eu falei que os nossos professores da Umori fazem o Enem, fazem o vestibular. Entendeu? Sim. Eu falo que esse cara, ele individualmente disse pra você o que precisava ser feito. E isso fez diferença pra você na prova. Sim. Aí Tranquilizou. te tranquilizou. Aí você acha que um cara estuda numa sala com 200 alunos, ninguém nem sabe o seu nome, não sabe a sua dificuldade, não sabe qual é o seu problema, não sabe do seu histórico, não sabe da sua família, não sabe nada sobre você. E você vai prestar um vestibular que vai mudar tudo na sua vida e esse cara não te dá nenhuma orientação, ele só te passou o conteúdo o tempo inteiro, não sabe quem você é, ele não te tranquiliza, você vai fazer a prova nervoso. Você acha que esse cara vai conseguir performar em alto desempenho? Quando a gente fala dessa forma, parece ser óbvio. E eu quero esfregar na cara da sociedade, do mercado, que a forma tradicional de estudar para vestibular não dá resultado. Aí você vai falar, não, mas tem aluno de outros preparatórios que passam. Passam. Mas a que custo? Como o aluno passa hoje num preparatório? Qual é a cabeça desse aluno? Será que emocionalmente ele está bem? É a mesma coisa que a gente falou. Pô, uma pessoa normal faz o Ironman? Faz, mas como ele termina? Primeiro que assim, existe uma 90% de chance de um cara não preparado quebrar no meio. Não, nem começar. Não, nem começar. Vai hiperventilar lá Hiperventilar na água, acabou a prova pro cara. O cara começou, beleza, ok. Mas um cara esforçado, certo? Ele pode terminar? Sim. Pode. Mas como ele terminou essa prova? Será que ele vai conseguir andar no dia seguinte? Será que emocionalmente ele vai estar estável? Será que depois da prova ele vai conseguir curtir ter feito a prova? Será que o processo de fazer a prova ele curtiu ou ele mais sofreu? Porque, cara, você sofre no treino para você voar na prova. Uhum. Você sofre no preparatório porque você segue a disciplina, você vai, tem um monte de coisa que precisa ser executada. Mas o mesmo preparatório pode ser prazeroso, não precisa ser sofrido. Sim, né? não precisa ser sofrido, mas o que eu estou dizendo é que você vai gastar muito mais tempo no preparatório que no dia da prova. Sim, com certeza. Você entendeu? Aí o cara que vai não se preparar direito, sabe? Sem técnica, sem estratégia, sem plano, sem gente orientando ele individualmente, esse cara chega lá para fazer a prova como? Arrebentado. E ele vai terminar a prova pior. E aí ele faz a primeira prova, não vai bem. Medicina, o cara faz 9 vestibulares, o cara faz o primeiro, vai mal. E os outros 8, como fica? E a emoção do cara? Se não chega alguém do lado dele e fala assim, cara, você só não foi bem no primeiro, calma. Você tem o conteúdo. Olha os seus indicadores aqui, ó. Tá vendo o seu gráfico? Você sabe. É só você ir lá e executar. E é o que a gente fala para os nossos alunos. Aí pergunta, pô, faz diferença? É a diferença da vida. É a diferença entre passar ou não. Uhum. Entendeu? Cara, diz outra coisa, cara. Porque assim, tem um diferencial. Diferencial as pessoas estão vendo. Uhum. Hoje vocês têm uma visibilidade hoje grande até em relação à mídia. Sim. Certo? O que faz? O que tá acontecendo, cara? Que a mídia tá vindo atrás de vocês? Vocês estão na televisão? O que tá acontecendo, cara? Cara, primeiro que a gente fica muito feliz por esse reconhecimento, né? Já são mais de 17 matérias, né, de níveis estaduais, municipais e nacionais, né? Na Rede Globo, na Record, enfim. Nós já passamos em várias emissoras. E nós nascemos em Ribeirão Pires, né? E aí pergunta, cara, uma empresa de Ribeirão, hoje, graças a Deus, nós temos várias unidades, né, ao longo do ABC, mas por que eles vêm? O que a gente tem que é diferente? O cuidado. A Umori, ela tem uma filosofia do cuidado que muda tudo, cara. Nosso aluno é completamente diferente dos outros alunos de outros lugares.
a mentalidade, a forma de trabalhar, a tranquilidade na hora de fazer a prova. Porque se você parar para pensar, todas as matérias sobre vestibular todo ano é tudo igual, irmão. O cara numa carteira universitária, estudando, o professor falando, o cara anotando, o professor falando, o cara anotando. Pô, é chato demais. Aí vem na Almori, o cara tá tendo massagem, o cara tá fazendo acompanhamento emocional, o cara tá fazendo meditação, o cara tá numa mesa redonda discutindo com os outros alunos, sabe? O cara tá tranquilo, o cara tá feliz. Meu, é completamente diferente. Não é um sistema de 200 alunos numa turma. Não é aquela coisa louca, todo mundo doido ali. Não é, cara. E é por isso que a Almori hoje ela é muito reconhecida no mercado. Por isso que a gente tem a maior aprovação em vestibulares. É porque a gente trabalha de uma forma diferente. A filosofia da Almori tem a ver muito com cuidado. Tem a ver com cuidar do aluno. Saber quem o aluno é. Individualidade. Trabalhar ele no individual. E isso, cara, isso é óbvio. A gente sabe que é óbvio, mas é completamente fora da regra de mercado. E é por isso que a Almori ela tem tanto reconhecimento. Porque é completamente diferente de tudo que existe no mercado. E é tão diferente que, às vezes, para explicar para um pai, o pai fala, não, mas será que isso funciona? Fala, cara, funciona. Tem mais de 83% de aprovação. E mais de 94% de satisfação do cliente. Nós somos a rede de preparatórios com a melhor avaliação do ABC no Google. Melhor avaliação do ABC no Google. Que é maior do que qualquer outro preparatório tradicional. Qualquer outro. Cara, não tem outra. Não tem outra rede de preparatórios com uma avaliação tão boa quanto a Almori no Brasil. Não tem. Aí você pergunta, por que a gente tem esse reconhecimento? Por tudo isso. Pelo trabalho que a gente executa, pelo projeto, e principalmente pelo propósito. Eu acho que isso é uma parte importantíssima de dizer, que é esse propósito não com o resultado de prova, mas com a transformação do aluno. Porque a prova é só uma prova. Agora o aluno é para sempre. Para sempre. Qual é a importância da família nesse processo todo? Cara, a gente tem reunião de pais, né? No cursinho. Então, assim, a gente tem treinamento para os pais. Principalmente um aluno que vai se preparar para a medicina. Se o pai vira para ele e falar, você tem que passar, você tem que passar, você tem que passar. Cara, isso acaba com o emocional do aluno. Ele vai com peso além na prova. Entendeu? Então, a gente tem um acompanhamento e a gente fala com os pais, tem treinamento para os pais, exatamente por isso. Porque você tem lá, é um tripé. Você tem o aluno, a escola e a família. Se um deles não está fazendo o papel dele, não alcança o alto desempenho. Por exemplo, triatlon, você acha que é individual? Não é. Nunca. Se você não tem o apoio da sua esposa para fazer o esporte, você não faz o esporte. Se você não tem apoio, se você não tem um apoio, se você não tem tempo, treinador, cara, você não faz, você não vive o negócio. E aí você pergunta, pô, só eu querer é suficiente para alcançar? Não, velho. A sua esposa, seu pai, a sua família tem que estar junto com você nesse projeto. Porque se a sua família não está junto com você nesse projeto, vai ficar mais difícil. E por isso que a gente tem que ensinar o pai. Porque às vezes o pai, ele olha o filho e fala, esse moleque não vai passar em medicina. E se você fala isso pro filho, acabou o jogo. Se o pai tem alguma dúvida de que o filho vai alcançar o resultado, não alcança. Porque os pais, eles têm que ser os primeiros a dizer, se você seguir o processo, se você se dedicar, se você for disciplinado, você vai errar, você vai cair, você vai se levantar, mas você vai vencer. E eu tô aqui com você. Sim. Eu tô com você. No momento em que você cair, eu vou estar lá e vou dizer, continua. E é isso que o pai faz. Porque no meio do caminho desse processo de passar no vestibular, tem muita oscilação.
Às vezes o menino tá motivado, tá com sangue no olho para acontecer, pô, bateu um resultado, puta, não foi legal, caiu. E aí o papel do pai chegar e falar assim, filho, você tá triste? Você não alcançou o resultado que você quer? Pô, pai, tô chateado, acho que eu vou desistir, acho que eu vou parar, não vai dar certo. Ah, filho, qual que é o seu sonho? É esse. E eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar. Mas para conquistar, acorda e faz de novo. Tem que pagar o preço. Paga o preço, acorda e faz de novo. Só isso. O vestibular é lá na frente. Não se preocupa com isso. Mas hoje, o que precisa fazer hoje? Hoje. Tem que treinar hoje? Tem que estudar hoje? Tem. Então estuda. Dá o seu melhor. Amanhã faz de novo. Amanhã faz de novo. E depois de amanhã, de novo. Ah, é sábado. Faz. É domingo. Faz de novo. E aí depois, fez o vestibular, não passou, o pai vai olhar e falar, filho, tenho orgulho de você. Pai, mas eu não passei. Mas eu tenho orgulho porque você se dedicou. Você deu o melhor que você pôde. Agora você vai fazer de novo. E você vai fazer até você conquistar. Uhum. A vida é assim, cara. Porque a vida é assim. Só que às vezes o pai é o primeiro a falar, mas o meu filho... Desse jeito aí você não vai conseguir, não. não. Dó. Desse jeito você não vai conseguir. Cara, não, velho. E aí é um trabalho que a gente tem de mudar a mentalidade do pai para que o pai consiga olhar o filho de uma forma diferente. Ver o menino e falar, pô, eu quero criar um adolescente forte. Eu quero criar eu quero criar uma pessoa que aguente porrada. Eu quero criar um jovem que consiga entender que a vida não é um arco-íris, que a vida é cinza, igual o Rock fala, que você vai bater e você vai apanhar muito mais que você vai bater, mas você vai se levantar. E assim você vai vencer. O pai que entende isso e treina, e eu falo, treina o filho para essa mentalidade, ele não se preocupa com o filho. Vai chegar um ponto na vida em que você não vai ficar preocupado onde seu filho está à noite. Você não vai ficar preocupado se seu filho vai ser alguém na vida. Você não vai ficar preocupado se seu filho está estudando, indo para o vestibular. Você não vai ficar preocupado com seu filho indo para o mau caminho, más influências. Porque isso é uma preocupação que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. Mas o que a gente está fazendo para isso? Meu filho é adolescente... o menino tá perdido. Tá perdido porque você não treinou ele do jeito certo. Porque se você tivesse ensinado ele do jeito certo, a mentalidade dele seria diferente e ele tomaria decisões diferentes. Mas eu não sei... sabe aquela coisa? Não sei onde eu errei. Cara, então presta atenção, velho, porque você errou. E às vezes erra muito. Porque é a mesma coisa, cara. Você é o espelho. Nós somos pais, nós somos espelhos. Se eu me alimento mal, meu filho se alimenta mal. Se meu filho não me vê estudando, ele não quer estudar. Se meu filho não me vê me dedicando a alguma coisa, ele não vai se dedicar. Se ele tiver você desistindo no meio do caminho, ele vai desistir. Se eu chego em casa, fico reclamando do meu trabalho, ele vai querer trabalhar para quê? Se é ruim, né? Se trabalhar é ruim, por que eu vou querer? Se eu vou lá... Cara... o que o pai não entende é isso, velho. Que o exemplo arrasta. Você quer fazer com que o seu filho seja uma pessoa de alto desempenho? Você quer que o seu filho tenha caráter? Então trabalhe o seu. Você quer que o seu filho passe no vestibular? Mostra para ele como se passa no vestibular. Mostra para ele o que é disciplina. Porque assim, ele vendo você fazer, ele vai entender o que é fazer também. Mesma forma, a gente é pai, você tem 2 meninas, eu tenho 2 meninos, certo? Qual é a chance dos nossos filhos, vendo a gente treinar igual louco, não parar para olhar e falar, puta, isso, se meu pai faz, e ele gosta, e é divertido, e ele sai feliz, qual que é a chance disso dar errado, irmão? Não, já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo. A gente está ensinando a coisa mais importante para os nossos filhos, que é não desistir. E recomeçar. Entendeu? Que nem, você fez lá a cirurgia das costas. Sim. Qualquer pessoa normal iria falar, puta, deu ruim, melhor parar com isso agora, vai doer de novo.
e blá, e não sei o quê, e as suas filhas estão vendo, e falar assim, pai tinha um objetivo, estava motivado, aí, pô, fez a cirurgia, parou, desistiu, tá desanimado, tá cansado, tá triste. O que você está ensinando? Você está ensinando para elas que tudo bem desistir. No primeiro desafio, no primeiro problema que você encontra, não, eu vou parar, vou desistir. E eu tenho certeza que não é isso que nenhum pai quer pro filho. Não é isso. E aí você vê, pô, antigamente a gente via os nossos pais se dedicando, mano, correndo atrás, dando o máximo de si. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o valor do trabalho. O que a gente precisa ensinar para os nossos filhos? É matemática? É física? É geografia? Não. É o valor do trabalho. O valor das coisas, né? É o valor das coisas, irmão. Porque se o jovem não entende isso, ele se perde. E ele se perde uma grande responsabilidade desse aluno, desse jovem que se perde é dos pais. É dos pais. Porque se a gente não consegue entender que que o nosso filho é um espelho das nossas ações, dos nossos medos, dos nossos anseios, e a gente não para olhar para a gente, porque às vezes, a gente cobra o nosso filho de uma coisa que a gente não é. Mas, cara, a gente entra numa questão, Marco, que é bem complicada também, né? Porque, tem aquela coisa de que, aquilo que seu pai e sua mãe fez por você foi o melhor que ele podia ter te dado naquele momento. Exato. Mas tem também a questão de que foi a criação que ele teve. Só depende dele mudar e mudar o futuro para que o futuro não se repita. Sim. Se ele não tiver disposto a mudar, o futuro vai se repetir. Vai se repetir. A gente chama de ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Por exemplo, né? Quando a gente fala a respeito disso, por quê? Por que a gente não vê o mundo como o mundo é? A gente vê o mundo como nós somos. A gente vê o mundo baseado nas nossas experiências, certo? Sim. E existe uma grande força que um exercício muito grande que a gente faz para quebrar um ciclo, certo? Porque, por exemplo, minha mãe era empresária. Minha mãe quebrou, faliu. Eu vi. Uhum. Eu virei empresário. Eu vi o que a minha mãe errou. E eu olhei e falei, não vou errar nisso. Mas, de uma forma ou outra, a referência que minha mãe me deu é a referência que eu sigo. Uhum. Então, a gente tem que, enquanto pai, a gente tem que começar a olhar o que meu pai me trouxe de melhor, o que eu vejo nele uma referência e o que eu realmente olho para ele e falo, cara, isso aqui não é legal. Isso aqui eu preciso trabalhar em mim. Uhum. Isso aqui eu preciso superar. E aí você tenta trabalhar para superar. Porque às vezes, por exemplo, e não é má intenção. Às vezes o menino vai e fala, pai, eu quero ser empresário. E o pai, sei lá, trabalha na Volks, por exemplo. Não desmerecendo, obviamente, mas o cara para ele é de... O filho precisa seguir ele precisa seguir o processo, né? Que ser empresário é muito arriscado, é muito difícil. E aí o pai, ele tem que entender que o filho é uma outra pessoa. E você tem um papel muito grande de dizer assim, olha, filho, se você quer realmente, se dedica. E vice-versa, né, Marco? Sim. Porque às vezes eu sou empresário também, eu quero que meu filho seja empresário também, mas na verdade ele quer trabalhar na Volks. Ele quer trabalhar na Volks. E tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu quero ser engenheiro lá. Eu quero ser engenheiro lá. E tudo certo. Porque a gente tem que entender que cada pessoa é individual. E a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não transmitir para os nossos filhos o que a gente tem de pior. E acho que essa que é a grande preocupação. Porque se a gente transmite o que a gente tem de melhor, tá tudo certo. O problema é a gente transmitir o que tem de pior. Por exemplo, os nossos medos, os nossos defeitos. Entendeu? As nossas angústias. Porque, por exemplo, às vezes o cara, ele trabalha numa empresa, ele é assalariado, beleza. Só que ele tem medo de empreender. Se o filho dele fala a respeito de empreender, naturalmente, por impulso, ele pode transmitir esse medo para o filho. E aí ele transformou o futuro do filho com uma frase. Ele
Falar, filho, pelo amor de Deus. Né? Tipo, não vai dar certo. Quando mesmo com medo, ele tem que dizer, fala, filho, se você quer realmente isso, eu tô com você. Eu não conheço, eu não sei, mas a gente vai aprender junto. Independentemente do que aconteça, você não vai deixar de ser meu filho, eu vou estar com você. Você quer ser empresário, eu tô com você. Você tem que entender que vai dar trabalho, você tem que entender que você vai ter que pagar o preço, vai levantar, vai cair, mas o pai vai estar aqui. Entendeu? Mesmo que você tenha medo pelo seu filho. Sim. E essas lições de aprendizado que fazem o menino com uma mentalidade forte, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, a gente está falando do preparatório de medicina e muitas vezes eu vejo que os meninos, eles vêm, mas eles sentem, o pai sente medo do menino se frustrar. Meu filho quer estudar para medicina, mas eu falei para ele o quanto que é difícil, eu acho que ele devia ir para outro curso. O pai já colocou já o empecilho na frente. Entendeu? Você já começou perdendo. Já começou errado. Já começou errado. Entendeu? O que o pai tem que fazer? Filho, você quer realmente? É isso que você quer? É. Então a gente vai correr atrás. E eu vou estar junto com você nessa. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas não é impossível. Mas não é impossível. Mesmo que você tenha medo, você engole ele. E vai. E vai. E é pai mesmo. E aí você vê, eu me preocupo, você também, você que não quer ver seu filho triste, frustrado, mas você tem que entender que essa tristeza e essa frustração faz parte da vida. E ele vai crescer na frustração. É a mesma coisa do menino que vai, treina, não consegue, aí desiste. Entendeu? A mentalidade do cara tem que ser, treinei, não consegui agora, vou treinar mais para fazer melhor. Minha filha falou pra mim uma vez que ela não queria competir porque ela não queria ter a sensação de perder. Foi mais ou menos alguma coisa assim, né, Li? Foi mais ou menos isso. Eu não quero competir, eu não quero fazer esse esporte porque tem competição. Ela falou assim pra mim. Eu falei, mas qual que é o problema de ter competição? Porque eu posso perder. Aí deu tempo dela, falei, tá bom. Ela interpretou dessa forma. Ela não quer se frustrar, tá bom. E agora, aos pouquinhos, fui mostrando pra ela que ela precisa. Aí agora eu voltei a nadar, ela me viu nadando, ela me viu ficando em segundo lugar. Aí eu mostrei pra ela, tá vendo? Eu perdi, mas eu tô feliz. Foi muito legal. Agora eu vou treinar mais pra tentar ganhar. E eu vou ganhar. Vamos. Aí ela aumentou mais um dia na natação, vai ter uma competição lá na EMI e ela, eu quero ir. A princípio ela não quis, né? Ela falou, não sei se eu quero, não, acho que eu não quero não. Aí durante um treino lá, você tava lá, acho que você viu, lá nadando e tal, e eu falei pra ela, filha, você tá nadando super bem. Não olha pros lados. Não se preocupa com o outro. Não, é você contra você. É isso. Você tá nadando bem, vai lá e faz. Se o outro chegar na sua frente, chegar atrás, pouco importa. Vai. Dá o seu melhor. Aí ela, eu quero ir. Aí a gente escreveu, ela vai. O que a gente tem que ensinar, e acho que isso é uma lei da vida. Você nunca perde quando você dá o seu melhor. Exatamente. Você não perde. Você pode não alcançar o seu objetivo, mas você não perde. Porque o perdedor, ele nem começa. O perdedor nem começa. Entendeu? Porque, por exemplo, cara, imagina, um cara correu, vai lá, acorda 4 horas da manhã para correr 5 quilômetros e demora 45 minutos para fazer 5 quilômetros. Quebrou no meio, andou. Cara, mas esse cara já saiu do sofá, ele podia estar dormindo. Esse cara já é um vencedor de ter saído da cama. Quantos outros estão na cama, dormindo? Exatamente. Tá entendendo? Quantos outros... Aí você fala, mas é muito difícil, é muito concorrido. Aí cara, uma analogia que eu sempre faço. Eu falo, cara, você acha que é mais fácil passar em medicina ou ser jogador de futebol? Vixe. Aí você fala, não. A pergunta é a seguinte, quantos campos de futebol você vê e quantos meninos jogando bola você vê que tem o sonho de ser profissional? Agora, quantos alunos estão sentados no quarto rachando de estudar para ser médico? Exatamente. É muito mais, muito mais difícil você ser jogador de futebol do que você passar em medicina. É muito mais difícil.
A concorrência é infinitas vezes, mas infinitas vezes maior. E olha assim, cara, você vê qualquer campinho de futebol tem um monte de meninos. Você fala, sabe, qual que é o seu sonho? Ser jogador profissional. Quando você olha e fala assim, quantos anos? Você entra numa sala de aula, pergunta, quem quer ser médico? Quem tem o sonho de ser médico aqui? Se levantar um é muito. Aí você fala que a concorrência é muito grande? Não é. Não é. É verdade. Ô Marco, bom, a gente tá quase indo pro final aqui. Domingo agora tem a FUVEST, né? Uhum. O que você fala pra essa galera que tá indo pra FUVEST agora? Cara, eu falo o que a gente sempre fala pros nossos alunos. Eu falo, calma, tranquilidade, faz o que você tá preparado para fazer. Entenda a prova, não inventa moda. Se preocupe com o seu sono, com a sua alimentação e com o seu emocional. Porque se você estudou, o conteúdo você tem. Sim. Beleza? Agora, o que pode acabar com a sua prova? Nutrição, sono, emocional. Isso pode acabar com a sua prova. E chegar atrasado também, né? Que vamos concordar que todo ano tem os atrasados. O cara vai fazer a prova, ele não calculou o tempo para chegar, ele não viu se tá chovendo, se tá... Aí o cara vai, eu vejo muito pai, muito aluno que erra isso, pai que erra isso. Eu vou lá, vou fazer a prova, eu vou pegar o meu carro, vou calcular quanto tempo demora para chegar lá na escola, tudo bem. Eu demoro meia hora. Não, então beleza, eu saio meia hora antes. Só que no dia, na hora de fazer a prova no dia, é um trânsito do cão para chegar na escola. Só que quando você calculou o trajeto, você calculou no dia de domingo, dia sábado. Tá tranquilo. Cara, você tem que pensar nas situações mais adversas possíveis. O cara que tá mais preparado para as situações que ele vai encontrar é o cara que passa. Sim. Porque ele não se surpreende. Ele tá preparado. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Tá preparado. A preparação não envolve só estudo. E acho que essa que é a grande lição. Se o carro do meu pai tiver indo quebrar no meio do caminho, Quebrar no meio do caminho. E é engraçado que é nesse dia que tudo dá errado. Nesse dia que o ônibus atrasa, que o carro quebra, Sim. que você esquece uma coisa. Por isso que quando a gente manda o checklist pro aluno, tem lá tudo, cara. Tudo. E aí o pessoal fala, nossa, mas isso é óbvio, não é possível que alguém... É possível. Na hora do dia, da ansiedade, do nervosismo, cara, você esquece a caneta, você esquece sua garrafa de água. Se você não tem um checklist, cara, quantas escolas de pré-vestibular manda briefing de prova para o aluno? Só o Mori, eu te respondo, só o Mori faz isso. Por que faz isso? Porque o cara esquece, porque ele tá nervoso, ele precisa de um checklist. Eu tenho que levar essas canetas, eu tenho que levar que nem USP agora. Você caneta, tem régua. Você pode levar uma régua. Qual régua? Uma régua pequenininha. Pode levar régua. Mas se eu não levar? Melhor levar e não usar do que você olhar, precisar e não ter. É melhor. Mas se você não está preparado, não sabe nem o que precisa levar. Você entendeu? Então, assim, acho que a dica realmente é essa. Pense um pouco além do estudo. Abre a visão. Porque não tem a ver só com estudar, né? Mas tem a ver com a vida. A forma com que você encara os seus desafios. E acho que essa que é uma coisa que eu aprendo todos os dias. Uma coisa que eu tento passar para os meus filhos. Como é que você lida com os desafios que você tem na sua frente? Maravilha. Cara, quero te agradecer muito pela presença. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer. A gente que se vê todo dia, treina todo dia. É muito legal estar aqui. Falar de um assunto que a gente gosta bastante. Um assunto que eu vivo na raiz, assim. E o que eu acredito. Então, obrigado, véio, de coração. Não, eu que te agradeço, cara. E é um momento onde que a galera tá tudo aí agora ouriçada, porque tá tudo acontecendo, né? O Enem agora também, né? Sim. O Enem foi domingo. Foi domingo. Tá e todo mundo preocupado agora com o que vai ser. Né, cara? Agora USP, FUVEST. É o momento aí que... A galera tá... E quem não passou também, foi mal lá no Enem agora. Cara, vai olhar. E assim, cara, se não foi bem...
Assim, Tá a tudo questão não é ir bem ou não, cara. A questão é o que tá faltando pra você alcançar seu objetivo. Faltou quanto? Não pensa, não deu. Não deu, ok, é fato. Uhum. Mas o que falta pra dar? Então, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu errei? Aí o professor é o técnico dele. Exato. Precisa sentar com ele e falar, cara, onde a gente errou? Exato. Onde que a gente errou? Vamos mudar? Vamos melhorar isso aqui? Sim. Porque, cara, às vezes o pessoal vê um erro tão grosseiro, sabe? Eu não dormi bem um dia antes. Não fiz uma boa prova. Pronto. Você entendeu? Porque, cara, quando você... É a mesma coisa da prova, velho. Por isso que a gente fala de mentalidade de atleta, né? Porque, cara, é o detalhe, né? A alimentação um dia antes da prova define a prova, né? Sim. Não é? Exatamente. Saber o que comer, né? Saber o que comer, saber como lidar, como encarar, como começar, o que fazer no meio, como fechar. Cara, eu vou usar um exemplo aqui pra você que vai fazer a prova. E aí você vai me falar, tá? Antes da gente fazer a prova lá do sprint, você falou pra mim, come macarrão. Aí o cara fala assim, pô, então eu vou me entupir de macarrão um dia antes e tá tudo certo. O que você falou pra mim? Foi uma semana antes que o nutricionista te falou. Você vai fazer isso, até o dia da prova. Não é só se entupir de macarrão. Não. Porque você vai chegar lá, vai dar diarreia. Vai dar dor de barriga, vai passar mal. Cara, tem um processo da comida. Então, tem um processo. O pessoal acha que... É como a gente falou da paciência, né, cara? A maioria das pessoas não tem uma paciência muito grande pra aguentar os processos, sabe? Sim. Porque os passos, eles são muito pequenos pra você conseguir visualizar eles. Tipo, pô, a prova é domingo, mas hoje eu preciso me alimentar bem. Mas a prova é só domingo. Que diferença vai fazer hoje? Toda a diferença. Toda a diferença. É o detalhe. É o detalhe. Então, se você não presta atenção nesses detalhes, cara... Fechou. Beleza? Marcô, de novo, obrigado. Obrigado eu. Vamos encerrar. A gente sempre tem que encerrar umas 3 vezes, no mínimo. Não, com certeza. Pra falar, foi legal o podcast. Foi ótimo, foi incrível. Obrigado, irmão. Show de bola. Puta prazer. Obrigado, gente. Omori Medicina. Qual que é a rede social? Omori.vestibulares. Segue lá. Ano que vem vai ser revolucionário. E a Omori, ela ainda vai estar no Brasil inteiro ainda. Top. Espero estar junto com você nessa. Bora. Isso não é uma dúvida. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu sei quem vai chegar junto comigo. Boa, aí sim. Fechou. Galera, é isso aí. Forte abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, valeu. Obrigado, gente.